Como identificar os primeiros sinais de autismo leve? O autismo leve pode ser diagnosticado em qualquer fase da vida e não tem cura, mas ele geralmente é diagnosticado na infância quando a criança apresenta algumas características do autismo, que podem ser observadas pelos familiares ou professores, por exemplo. Os primeiros sintomas do autismo leve podem ser observados quando a criança, entre os 3 e 5 anos de idade, já apresenta dificuldades no relacionamento, na fala e na interação com os outros. Sintomas e características do autismo leve. Os sintomas e características do autismo leve podem abranger uma destas 3 áreas. Problemas na comunicação, como não conseguir falar corretamente, dar uso indevido às palavras, não saber expressar-se utilizando palavras. Dificuldade na socialização, como dificuldade em ter amigos, em iniciar ou manter uma conversa, olhar nos olhos. Alterações de comportamento, como padrão repetitivo de movimentos e fixação por objetos. Algumas características do autismo que podem ajudar no seu diagnóstico são: relacionamento interpessoal afetado, riso inapropriado, não olhar nos olhos, frieza emocional, poucas demonstrações de dor, gostar de brincar sempre com o mesmo brinquedo ou objeto, dificuldade em focar-se numa tarefa simples e concretizá-la. Prefere ficar só do que brincar com outras crianças. Aparentemente não ter medo nenhum de situações perigosas. Ficar repetindo palavras ou frase em locais inapropriados. Não responde quando é chamado pelo nome como se fosse surdo. Acessos de raiva. Dificuldade em expressar seus sentimentos com fala ou gestos. Os autistas leves geralmente são muito inteligentes e extremamente sensíveis a mudanças inesperadas. O diagnóstico do autismo leve pode ser feito pelo psiquiatra em qualquer fase da vida do indivíduo, mas geralmente ocorre na infância. O que fazer se suspeitar de autismo leve? Em caso de suspeita de autismo leve, deve-se conversar com um psicólogo ou levar a criança ao pediatra para que sejam realizados testes que ajudam no diagnóstico. O comportamento da criança deve ser avaliado pelos seus familiares e também pela escola, se a criança a frequentar. Por vezes, o autismo leve meses até ser diagnosticado, porque é comum que achem que a criança é mal educada ou faz birras porque suas características não são tão claras como ocorre no autismo. Autismo leve tem cura. Na maioria das vezes o autismo leve não tem cura, o que acontece é que com a estimulação e os tratamentos de fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e educação adequada e especializada, o autista consegue atingir um desenvolvimento mais próximo do normal. Entretanto, existem relatos de casos de pacientes que foram diagnosticados com autismo antes dos 5 anos de idade que parecem ter alcançado a cura através do tratamento com uma equipe multidisciplinar, mas ainda não são necessários mais estudos que comprovem como o tratamento possa curar o autismo. Como lidar com o autismo leve? O tratamento para o autismo leve nem sempre é necessário, mas pode ser feito através da psicoterapia, por exemplo. Esta ciência irá ajudar o autista a se desenvolver e a interagir melhor com os outros, facilitando sua vida e a dos demais. A maioria dos autistas necessita de auxílio para a realização de algumas tarefas, mas é capaz de adquirir independência para realizar a maioria das atividades de vida diária, mas tudo vai depender do seu grau de comprometimento e interesse.